Eu não sei se está certo, mas estou a gostar de ser menina. E eu a adorar os meus talentos. Eu agora até já choro. E eu finalmente saí da nuvem platónica. Ai, tenho que me manifestar publicamente. Já vão ver. Ouça, o meu instinto diz-me que isto vai correr lindamente. Opa, tipo, ando bem focada, boa especialista. Eu tenho, mas é um coração com pernas. Sinto-me tão empoderada. No Enneagrama, qual é o lado B da tua personalidade? Vem e não disfarces. Agora é que são elas. E hoje, algo completamente diferente. Alguém que tem medo de tudo e não tem medo de nada. Isto parece que foi encenado. Pois. Olá, Vítor. Eu sou a Maria Clementina. Aqui estamos para o 6º episódio da temporada 2 do podcast Não Disfarces, onde abordamos o Enneagrama de uma forma muito sui generis, um pouco louca, explorada através também de personagens fictícias que nós criámos e as quais vou interpretando episódio a episódio. Hoje teremos o prazer de estar com a personagem Bebita, que a última vez que a vimos foi no Teatro Vilaré e também no Auditório Francisco de Assis, no Porto, onde teve um ataque de pânico e teve que ser atendida pelo INEM. Vítor, como é que é? Vamos começar Não às vamos 6? falar de política, pois não. Mas sabes Do INEM, claro, que o INEM até funciona. Não vamos falar disso. política, porque é que havíamos de falar de política? Não sei, estavas-me a falar Tem de a ver com o ataques tipo de pânico 6? E de INEM e de repente... Não, isto não é um podcast Não, eu estava a político. pensar na saúde, no Serviço Nacional de Saúde e por aí fora. Olha, também estou com estas questões todas, Diz porque lá. este 6 tem uma opinião sobre tudo, habitualmente, e é um bocado paradoxal. Porque... E também hesitante e com dúvidas, não é? É, mas estas dúvidas depois levam a aparentes certezas, mas depois vem outra vez uma dúvida, e é uma pessoa com uma consciência social habitualmente muito grande. É uma pessoa que se importa, que se interessa. Não me venham a esconder coisas, quer seja bom, quer seja mau, eu quero é saber. E o 6 é, Então- a partir de uma pessoa mais low profile e bastante altruísta. É aquele que quer Low realmente... profile. Conheço Agora muito- até Não, fiquei... mas a pode não garganta ser low até ficou profile, embargada. mas há muitos 6 low profile. Sim, há uns Estão muito que... importados com o coletivo, têm um interesse genuíno em fazer o bem e em trabalhar para o bem comum. Sim, o 6 tem sempre esta questão do serviço. Do serviço. Então vamos encontrar muita questão do serviço, da solidariedade. É claro que em graus diferentes, em diferentes níveis. Mais Mas uma vez, porquê a é que te questão dos engasgaste quando eu subtipos. disse low profile? Não sei, esta coisa do 6 é qualquer coisa que eu às vezes tenho aqui na garganta. Aliás, porque as pessoas do tipo 6 fazem muito parte da minha vida. Porventura também da tua, porventura da vida de toda a gente. Sim, conheço muitos 6. Mas os 6 são muito presentes, dificilmente passam despercebidos. Eu acho que há muitas pessoas 6, aliás, atrevo-me a dizer isso, não é? Ou seja, Eu sempre tenho uma que- teoria sobre isso. Então diz lá. Que este país, embora tenha uma energia 4, quem manda aqui é o 6. E há uma predominância desta questão do 6 aqui no nosso país. Eu sempre que tenho dificuldade em identificar alguém que conheça muito bem, atenção, não estou a falar de pessoas que conheça mal, desconfio que sejam 6. Olha, desconfio. Desconfio. Mas percebes o que é que eu estou a dizer? Pessoas que são muito minhas amigas e que ainda assim eu não consigo perceber bem qual é o número, provavelmente podem ser 6. Provavelmente até tens razão, porque o 6 também, ele fica sempre com dúvidas em relação ao seu próprio tipo. É. Então é o tipo que tem mais dificuldade a identificar-se Exatamente, no tem uma Enneagrama. natureza muito dispar, ou seja, eu acho que há 6 muito diferentes entre si. E não só, Isso porque ele acontece em todos. está mas- mais virado para os outros do que para ele próprio. Ele tem aquele mecanismo de defesa da projeção. Então, como ele projeta muitos cenários, está sempre em estado de alerta, de observação, outras vezes de intervenção, ele está muito mais virado para fora do que para dentro. Ele projeta muitos cenários para não enfrentar o medo. Ele projeta muitos cenários exatamente para conseguir viver com o medo que sente. Sim, e para que está lidar lá. com o medo, Para não é? lidar com o medo. Para domá-lo. Então, se eu for 6 e parar, de repente os meus medos podem vir à superfície, posso ter consciência deles. Enquanto eu estou entretido a tratar, a cuidar dos outros, a Fazer vigiar. planos, a fazer planos para os outros. Exatamente. Então eu não estou consciente dos meus medos. O 6 é conhecido como o precavido do Enneagrama, não é? Sim, mais vale prevenir que remediar, não concordas, Maria? O 6, aliás, o 6 é aquela pessoa, nós precisamos todos de 6 na nossa vida. O 6 é aquela pessoa que tem tipicamente a malinha já preparada se houver um sismo, não é?
Quem Kit de tiver, sobrevivência. quem tiver o kit do sismo, à partida, não sei se é 6, mas o 6 tem mais probabilidade para ter essa malinha feita. Sim. E não é? Porque ele não gosta de ser apanhado de surpresa. O 6 vai se preocupar connosco, vai zelar pelos nossos interesses, vai cuidar de nós. Mas então vamos aqui um bocadinho à nossa Bebita. A Bebita estava ali, foi desenhada, claro, é uma caricatura, obviamente, do 6, no pior e no melhor, mas é uma pessoa um bocadinho histérica, em que nós levámos-la até um Não estado é bem muito... histérica, é ansiosa. Não estou a dizer que o 6 é histérico, por isso Não, é que eu te mas disse que a o 6 Bebita, por isso é eu que eu te também disse que a não considero que Bebita ela era seja caricatura. Às vezes é um bocadinho histérica. Achas? A Bebita teve um ataque de pânico. E tu é que até me explicaste que, e vamos ver isso, vamos ver o vídeo. Primeiro vamos ver o vídeo daquele resumo que vocês têm estado a ver das várias personagens, à luz da primeira edição do podcast. E de seguida vamos ver a Bebita no teatro, em que no fundo começou ali a desbobinar sem conseguir respirar, uma data de preocupações do dia-a-dia e pronto, e acaba de uma maneira em que o Vítor praticamente está a falar para as paredes, neste caso para o Poluí, porque ela nem o está a ouvir e está... Por isso é que depois manda-se chamar o INEM, que por acaso é ali o Nilde Fortes, bombeira, que representa o tipo 8, ou seja, criámos ali uma interligação entre personagens no teatro. Então vamos ver esses vídeos e voltamos a falar, vamos ver, até podemos ver os vídeos de seguida, sugiro isso, o que é que achas? Vamos lá. Vamos Tudo ver. seguido. Para quem não consumiu sofregamente este conteúdo audiovisual, esta é a Bebita. Uma tia bem que tinha tudo para ser frívola, só que não tanto assim. Consumida pela dúvida e pela ansiedade. É casada, tem 2 netos e uma empregada doméstica de seu nome Germana, a quem passa a vida a telefonar. Bebita representa o tipo de personalidade 6 do Enneagrama e por isso, se não existem problemas, arranja logo vários cenários catastróficos para ocupar a sua mente. Questiona tudo e todos, embora tenha um forte sentido de lealdade para com os seus. O grande tema a que é chamada a trabalhar nesta vida é a coragem, para poder um dia, enfim, reconectar-se com a fé, a essência de que é feita e da qual se esqueceu por completo. Quando eu acho que está tudo a correr muito bem, é sinal que alguma coisa vem aí. E vem, sempre, alguma coisa má. Olha, por exemplo, quando eu acho vou ter uma tarde só para mim, calminha, a fazer o que eu quero, morre alguém. Lá vamos nós, maçada, para a vigília, para o corpo presente, para o enterro, para o 7º dia, é o inferno. Ainda por cima, este ano estão todos a morrer que nem tortos. Mas como é que eu vou de repente receber em condições esta gente toda lá em casa? Fiquei fola! E ele achar que se redimia, ainda teve a lata de marcar uma viagem relâmpago para nós os dois para daqui a 5 dias para as Maldivas. Como se eu não tivesse mais nada que fazer, mas que atrapalhação, eu não quero ir para Maldivas nenhumas. Mas ele não vê a quantidade de coisas que eu deixo penduradas e do tempo que eu preciso para passar as pastas todas para poder ir de férias. E a desgraçada da Germana ficar a fazer o quê? A coçar as costas. Eu não tenho cara para obrigar a criada a tirar férias do pé para a mão, mas o suposto é coordenar as férias da mulher com as nossas. Ai, que inferno! Ai... Eu entendo, a Bebita, este jogo humano em que estamos metidos convence-nos de que tudo isto é real, ao ponto de beliscarmos a pele e sentir essa dor. Parece que vamos todos morrer, não é? Mas lembre-se, na essência somos eternos. E já reparou que o pior cenário acaba por quase nunca acontecer, Bebita? Bebita! Pobre Bebita foi atendida pelo INEM, levada de escantilhão pelo palco afora, nunca mais a vimos e ela finalmente vem cá hoje falar com o Vítor. Vamos saber o que é que lhe aconteceu. Aliás, eu estou curiosa para perceber, ela será que se safou naquela noite, terá ficado internada no hospital? Olha, a última vez que eu vi a Bebita foi na Marquesa, a ser cuidada pela Leonilde. Mas será que aquilo foi grave? Olha, tenho curiosidade, será que ela voltou a ter aqueles ataques? Vou mandá-la Olha, chamar, sabes o que Vítor. é que acontece com o tipo 6? É uma espécie de fênix renascida. Parece que está morto e depois regressa e está tudo bem. Então Mas tem uma vamos ver. capacidade, uma força para voltar outra vez à vida. Tem uma capacidade regenerativa É grande. verdade, quase que a pessoa que é um sobrevivente que renasce das cinzas. Ok, então vamos ver o que é que nos traz a Bebita hoje. A Bebita em 2025.
Olé, Vítor! Oh, Bebita, finalmente. É que a última vez que estivemos juntos, a Bebita teve um ataque de pânico, eu tive que chamar o INEM. Como é que se sente agora? Vítor, eu tenho carradas de coisas para falar consigo hoje. Ouça, eu vou explicar porque é que eu tive aquele treco. Aquilo foi ataque de pânico causado por todas as pessoas e situações que me infernizam a vida. Eu fico em stress por causa do stress das pessoas, percebe? Parece que está tudo contra mim, está a ver? E no fundo a única coisa que eu quero é viver em paz. Estar calminha, sentada num sofá, a ler a ola. Você está careca de ouvir esta frase. E por isso é que eu pedi para ouvir, porque eu acho que tenho a solução para resolver este flagelo, Vítor. Muito bem, Bebita. O que é importante é que eu vejo que está a tentar encontrar soluções em vez de inventar E problemas. foi na noite do treco, já na cama do hospital, que tudo se fez luz. Ouça, foi uma noite estranhíssima. Eu ouvi os médicos, as enfermeiras a falar de mim, o pipi das máquinas. Eu não me conseguia mexer, nem falar. E às tantas, com o rouco de não era, mas foi o que aconteceu, Vítor. Uma luz branca falou comigo. Palavra de honra. Começou por me mostrar as imagens todas da minha infância. Ouça, eu já nem me lembrava, Vítor, eu era uma paz de alma. Qual stress qualquer, uma paz já amorosa. Até ao momento em que me deram razões para começar a desconfiar de tudo e de todos. Então vamos respirar, Bebita. Esse dado que me está a dar é muito importante. Então, a Bebita na infância teve surpresas, sentiu-se traída. O Como mais é que é possível, ouça. O meu avô António, o conde de Leós, o Vítor, não calcula a loucura que eu tinha por aquele avô. E os meus pais, tios, primas mais velhas, toda a gente da minha família escondia dos mais pequenos segredos horríveis sobre eles. Depois eu vim saber mais tarde e fiquei desfeita. Ele tinha um vício horroroso ao jogo. Andou endividado até à morte, a vergonhar imensa gente. Foi uma facada quando eu soube, Vítor. Eu já nem me lembrava disto. E foi importantíssimo ter tido estes flashes, está a ver? Afinal, aquela pessoa não era o avô que eu achava que era. Eu prefiro a verdade chocante a uma mentira piedosa. Detesto quando percebo que as pessoas andaram a falar-me com rodeios. Eu também sei fazer isso e faço, mas odeio que me façam, desde miúda. Então vamos lá continuar a respirar, Bebita, para não haver outro ataque de pânico. Vamos lá ver. É que isto tem a ver com o seu tipo de personalidade. Depois também houve outro episódio que me marcou para a vida, que foi o desaparecimento de um tio meu. O meu tio João, irmão da minha mãe, toda a vida lá de casa, ouça, jantava connosco todas as terças-feiras, era cientista. Naquela altura ela já era muito à frente. Lembro-me eu de pequena, encantada com as histórias que ele contava dos extraterrestres, ouça, a gente ficava com os olhos em bico ao ouvi-lo, adorávamos o tio. E de um dia para o outro, nunca mais soube falar do tio João. Os meus pais só sabiam responder-nos que o tio João tinha desaparecido, ou se um secretismo não tem explicação. E passados uns anos, eu começo a cuscar a mesinha de cabeceira da minha avó, descubro umas cartas de um homem para ela que supostamente trabalhou para o meu tio nos serviços secretos americanos. Cartas não oficiais, o homem supostamente não podia dar com a língua nos dentes, está a ver? A informar que o filho dela tinha desaparecido numa missão importantíssima na Antártida e que nunca mais tinha sido visto e que era um homem extraordinário e que tinha localizado numa coordenada fundamental, uma espécie de fenda, e a dar à minha avó os pêsames, um termo que não há mais pseudónimo, mas pronto, só para você perceber, não é? E eu fiquei a encocar naquilo e na altura desenvolvi a minha teoria, Vítor, que nunca mais tive coragem de dizer a ninguém. Que é, ele deve ter descoberto no meio daquele gelo toda uma entrada secreta para uma base de extraterrestre, só pode. E aquela ideia entormentou-me até hoje, Vítor. Ouça, na altura eu fiquei louca. Todos os filmes que saíam de aliens, eu ficava em transe, era obcecada, via tudo, fascinada, ao mesmo tempo apavorada daquilo. Criei uns medos, que depois fiquei ansiosa em tudo, sem remédio. E agora é que estou a relacionar isto tudo, percebe? Olha, só para lhe dar um exemplo, já mais tarde, quando os meus filhos eram bebés, eu ia 4, 5, 6 vezes à meia-da-noite confirmar que estavam a respirar. Olha, meteorologia, sou obcecada, eu nem sequer me consigo deitar sem saber o tempo que vai fazer no dia a seguir. Fico doida de não saber o que é que vou vestir no dia a seguir. Passo a vida a fazer atualizações lá no site do SAP, sabe? Ai, é do melhor que há. São as previsões do IPMA, que é bestial, ouça. De longe, mais infalível de todos, eu só vou ao SAP para ver o estado do tempo. Bebita, desviámos um pouco aqui na conversa. É muito importante o estado do tempo, mas a Bebita estava a contar que teve uma espécie de iluminação nessa noite, pois tive. em que esteve internada, depois do ataque de pânico. Como é que isso foi? Completamente, mas é isso. Eu depois de ler, ouça, de ter estes flashbacks e mais alguns, essa tal voz branca diz-me assim, levanta-te e anda. E a única coisa que me lembro a seguir sou eu sentada na cama, com os olhos muito abertos, com um plano na cabeça que me tinha sido passado. E a sensação foi, qualquer, não fica aqui nem mais um minuto, não há tempo a perder, vou já para casa pôr isto em marcha. Então, Bebita, e qual era esse plano? Um plano para curar a loucura das pessoas, Vítor. Não é só estupendo para o bem-estar delas, como nos deixam de infernizar a vida. Oh, Vítor, o meu instinto diz-me que isto tem tudo para correr lindamente. Vítor, o plano está mais do que desenvolvido, por isso é que eu vim hoje ter consigo, que já estou com os advogados a criar a organização. Já temos os estatutos e o Vítor vai ser o secretário-geral. Só precisa da sua assinatura. Bebita, calma. Para já, eu nem sequer conheço o projeto. Vítor, você é a pessoa-chave nisto, vai aplicar o Enneagrama numa nova metodologia. O Enneagrama acamado. Desculpe, como? O Vítor identifica o tipo de personalidade paciente.
O paciente tem uma prova de sono numa cama do melhor que há, com os óculos de inteligência artificial. Eu até já patenteei a tecnologia, a marca dos óculos. Sabe como é que se chama? Neuralink. Porquê Neuralink? Os óculos vão aceder durante esse sono às neuras e conscientes do paciente e transformá-las em virtudes beatas. Oh, Bebita, espero que eu ainda estou aqui a integrar. É porque isto é bom demais para ser verdade. Também acho, mas aquela voz foi tão clara. Lá está, para ter a certeza de que isto funcione, antes de comercializar isto, Vitória, eu quero fazer um trial com as suas mulheres do Não Disfarces. Você tem que trazer essas 8, porque isto, se resultar com elas, resulta como um mundo inteiro. Porque mais piradas do que estas não há, ou se alguém tem que tomar conta delas, isto é para ajudá-las. Olhe, a Felizmina está possessa. Como é que uma senhora amorosa, toda posta por ordem, perde completamente a razão num palco a dançar e a metida em marchas populares? E que irritante também ela estar convencida que é dona da verdade. Eu que tenho sempre tantas dúvidas, não é? Parece que ela tomou chá de bússola, tem que ser desprogramada. A Paula Carinho, que dó, uma tonta, não percebe que está a ser enganada por querer agradar, uma possidneira àquele rei encantado, não tem noção, coitadinha. A Joana Máximo, uma nova rica, uma interesseira sem valores, a ver se não lhe estalou o verniz quando lhe disseram que vinha do povão mais povão. E a pôr-se amigos de pés agora que descobriu que tem um pai com dinheiro. A Clementina, coitadinha, como é que alguém pode ser tão melodramático? Ou seja, ela está em risco de vida. Aquilo é tanta alma que se não lhe fizermos nada, qualquer dia dá-lhe um treco pior que o meu. Não se aguenta a Sofia Mestre, uma arrogância, tanta frieza, e pela calada vai-se encantar por si, por declamar manifestos em público, vergonha alheia, estranhíssima. Devia ir mais à missa ela, sabe? Mel Morango, uma desgovernada, tem que ir mais, tem que ter mais parcimónia, a começar pelas roupas que ela veste, medonhas. A sua bombeira, Leonilde, estava eu às portas da morte e ela a espetar-me com a máscara de oxigênio a mandar-me falar uma gentalha do mais bruto que há, ela que se venha meter comigo outra vez, a mulher tem que ser controlada. A Aura Sereno, outra tonta, com todas aquelas fantasias hereges. Ouça, Deus nos livre disso. Por isso, a pessoa tem a experiência de dormir com os óculos, é feita uma reprogramação personalizada para ela sair do automatismo da sua personalidade, acorda uma santa e leva para casa esse plano de trabalho. Ai, espera, Bebita. Tenho que respirar, agora sou eu que tenho que respirar. Então, dá para eu experimentar os óculos agora? Tem aí? Consigo? Tenho. Mas você agora, para ter um teste completo, teria de dormir. Olha, se calhar até me faz falta. Mas, para além disso, eu até tenho alguma experiência, ou muita, com meditação, não dá? Então vá, olha. Medita aí durante uns segundos para perceber como é que os óculos começam logo a implantar-lhe um plano de mudança. Experimente lá. Obrigado. Vamos lá. Vitor, você está demasiado entusiasmado com esse podcast Não Disfarces. A partir de agora, você vai desenhar 10 andorinhas por dia e dormir durante um ciclo de 1 mês com o equipamento da Seleção Nacional. Para finalizar, vai se levantar todas as manhãs como se estivesse a sair de um caixão clamando em voz grave: quero ficar sóbrio. Isto foi uns segundinhos. Agora imagine uma noite inteira. É do melhor que há, não é? Já pode tirar os óculos, Vitor, tire. Uma boa experiência, Bebita, mas olha, eu não estou assim muito interessado, sabe porquê? Tenho outros planos, não vou ter muito tempo para este seu projeto. Estúpida que eu fui ter confiado em si. Se não for eu a contar comigo, ninguém me ajuda. Faça como quiser, Vitor. Ai, faça como quiser. Oh, Bebita, diga-me o seguinte, afinal tem medo do quê? Surpresas. Sabes uma coisa? Estás em off ou em este on? tipo 6, estamos em on, não é? Pronto. Pronto, olha, isto é como os filmes de Woody Allen, nós nunca sabemos se aquilo acabou ou não. O Woody Allen é um tipo E 6. o Woody Allen, e faz lembrar uma coisa que me perseguiu, uma imagem que me perseguiu muitos anos. A minha mãe é um tipo de personalidade 6, uma pessoa maravilhosa, mas com as questões todas do 6. Sim. E há um filme que se chama Histórias de Nova York, com 3 realizadores, um deles era o Coppola, outro era Woody Allen e não me lembro do terceiro. Mas, no filme do Woody Allen, sabes que o Woody um 6, há uma frase dele tão gira, Mas tão tu achas engraçada. que ele é um 6 ou ele... É uma especulação, mas Uma especulação. ou eu não percebo nada de enneagrama, ou então parece-me tão óbvio que estamos ali. O tipo de histórias e de narrativas que ele cria. Completamente. E uma história, das histórias de Nova Iorque, é que ele imaginava que era perseguido pela mãe
Ou seja, a mãe estava a vigiar os passos dele, a vida dele, os relacionamentos dele, e a mãe aparecia assim gigantesca nos céus de Nova Iorque. E realmente isto faz-me lembrar que em períodos da minha vida em que eu estava mais numa de aventura, eu tinha sempre a voz da minha mãe na minha cabeça. A minha mãe é um 6, e eu tinha a voz da minha mãe na minha cabeça, lá nos confins da floresta amazónica, e a voz da minha mãe a dizer: cuidado, Vítor, isso serve para quê? Que estupidez, o que é que estás aí a fazer? O 6 tem muito essa energia, Então, mas não o é? 6 é aquele tipo de, como ele é o cuidador, também é aquele que evita que nós entremos em zona de risco. É aquela voz da consciência ao mesmo tempo. que faz face é aquele ao- que questiona. Ao imprevisto e ao perigo, e que tem sempre Sim. uma armazinha contra esses imprevistos. Que no fundo é o mecanismo de defesa da projeção, por isso é que ele projeta tanto e faz tantos planos, não é? Para se Pois, para se defender. sentir seguro, não é? Porque isto não é um lugar seguro. Será que este A motivação estúdio do seguro, 6 é a Maria? segurança, não é? Tu fizeste um visionamento, checaste se estes se faz são seguros. Olha, eu sou o oposto do Se- 6 nessas coisas, nunca tenho Quantas nada pessoas é que planeado. estão aqui a escutar-nos e É que nem, ouvir-nos? sabes que é engraçado que eu tenho pessoas 6 à minha volta que às vezes pensam, então isso acontecer isto e isto. Eu jamais me passou pela cabeça sequer pensar sobre isso. Portanto, as pessoas são mesmo diferentes. O 6 para sequer pensar nesses cenários é porque é motivado mesmo por uma coisa muito concreta que é a segurança. Que é Sim, essa. Sim, E- segurança e confiança. E confiança. E o vício emocional, ou a paixão, como usamos na nossa terminologia, é o medo, não é? Queres falar um bocadinho sobre isso? Aliás, sim, a paixão é o medo e a fixação é a cobardia. Então, a paixão é aquilo que nos cega. É o Só vício para lembrar. emocional. Pronto. A fixação é é a crença mental. Então, o que é que o medo vai-me afastar daquilo que é a essência, aqui no 6, que é a fé. Então, mas o medo aqui não é um medo de uma coisa específica. Quando perguntas a um 6, ao 6, tens medo do quê? Ele não te sabe responder. De tudo e de nada. Uma coisa concreta. Ele Sim. tem medo de uma coisa que possa vir a acontecer. Então, é um medo que está no futuro, de uma coisa que ainda não aconteceu, mas também resgatando uma memória passada, se aquilo já aconteceu antes, pode acontecer outra vez. Por exemplo, um terremoto. Não está agora a acontecer. Mas, como já aconteceu antes, pode vir a acontecer. Como é que a infância da Bebita pode ter ativado este tipo de personalidade? Então, Aquelas repara. traições, no fundo aquele sentimento de traição, que ela adorava aquele avô, adorava aquele tio e depois percebeu que eles não eram bem assim e esconderam-lhe, houve aquele secretismo todo. Ok. Então, viajando aqui no tempo, para a criança interior do Certo. tipo 6, aquela que ficou lá na estrada e que precisa de ser resgatada. Então, esta criança, na maior parte dos casos destas pessoas do tipo 6, era uma criança tranquila, pacífica, calminha, adorável, mas houve ali um momento que ela começou a observar aquilo que se passava à sua volta e dessa observação ela começou a sentir-se, de certa forma, insegura. Porquê? Porque ela percebeu que havia surpresas, coisas que aconteciam de um momento para o outro. Havia pessoas que tinham um determinado tipo de comportamentos que podiam não ser com ela, mas que se têm aqueles comportamentos mais agressivos ou mais inseguros com outras pessoas, também podem ter comigo. Então ela começou a observar aquilo que se passava à volta dela e começou a desenvolver a ideia de que o mundo é um lugar perigoso, onde acontecem surpresas, imprevistos, e isto começou a causar-me a ansiedade. Perceber também que há pessoas que são muito autoritárias, pessoas que são injustas com outros. Então todo este caldeirão faz com que eu de repente comece a ficar ansioso, comece a precisar de planos, de ter planos, para sair da insegurança que isto me dá. Isto pode começar mesmo muito cedo na Tu quando infância. dizes que, que vá antes, no fundo, dessas ativações, era até eventualmente uma pessoa mais calminha, mais... como a Bebita era uma pacha amorosa, ouça. Isso. Isso quer dizer que de alguma forma ela experimentava ali, vibrava ali em certos aspectos do ponto 9. Exatamente. Com o qual tem uma ligação fortíssima e é para lá que tem que crescer, não é? É para lá que tem que crescer. É uma coisa muito curiosa, porque o 6 habitualmente, quando vai para aquele ponto 9, é quando finalmente descansa e desliga, de certa forma. Mas ele tem alguma dificuldade de ir para lá, porque ele está sempre preocupado. Então,
Até por uma questão de saúde, estas pessoas precisam de sair das preocupações. Estas pessoas vivem muito na cabeça delas, são pessoas que têm dificuldade de desligar o mental. Há sempre qualquer coisa que está a acontecer, há sempre um problema. Tal como o 4 e como o 5, o 6 também tem que evoluir para um ponto instintivo. Exatamente. Não é? O que é que isso significa? ponto Tem que 9 sair neste da caso. cabeça, porque senão este é um inferno mental. E vir para o corpo. Para o Como é que se vem para o para o corpo? presente. É fazer coisas físicas, práticas, é estar presente. Olha, há muitas pessoas do tipo 6 que, se eu fosse um 6, eu estava aqui a falar contigo e tinha que estar a fazer outra coisa ao mesmo tempo. Ou a mexer no telemóvel, ou o 6, mesmo em termos de físicos, em termos de ação, são pessoas multitask. São pessoas que hiperativos. Eventualmente hiperativos, aquelas crianças que são diagnosticadas Mas será com que tem a hiperatividade, ver- e não sei o quê. No fundo é uma personalidade 6. O 7 também pode ter um pouco disso. Sim, Pronto. há vários que podem ter. Muitos O 4 7 também. podem ser o- confundidos. Isso, Certo. eu estou a pensar, sim, mas esse ponto 9, sabes que eu já tinha isto, eu tenho É um alguma- quebra-cabeças para ti, este tenho um 6, bocadinho não é? mais dificuldade, não é tão óbvio, não é tão vincado estes pontos para mim de crescimento e desintegração. Vamos lá ver, então o 6 desintegra no ponto 3. Já falámos Sim. sobre isto, em que eu até percebi a lógica, que é o 6, quando não vê a sua segurança atendida, não é? Esse tal desejo de segurança atendido por alguma razão, há uma ameaça, há um perigo que vem, ele contra-ataca e acaba por fazer disparar emocionalmente um mecanismo, uma certa reatividade muito... Sim. O coração dispara. No fundo é isso. No fundo dispara a emoção, porque o 3 é um ponto emotivo. Mas Exato. enquanto que o 3 é mais habilidoso emocionalmente e consegue suspender as emoções, o 6 vai para lá em Sem modo um bocadinho mais inteligência disfuncional. emocional. Que foi o que aconteceu no ataque de pânico da Bebita no teatro, certo? Sim. Tu até dizias, o ataque de pânico é porque ele foi para o 3. É ou não isto? Então vamos lá ver. O que é que acontece com o 6? Se começam a pipocar aqui ideias, cenários, eu a certa altura posso não aguentar e há uma descarga que vem diretamente para o meu coração e que me leva a descompensar mesmo em termos de ritmo. O meu coração fica arritmado. Parece quase um tambor que bate mais depressa, bate mais devagar. Vou dar um exemplo muito prático. Mas então faz sentido isto, o ataque de pânico, de alguma forma estás a ir Sim, ali é porque eu para o não vejo 3. uma saída. Então Sais vamos lá da tua ver. personalidade, inclusivamente, entras noutra coisa. Quando eu não vejo uma saída na minha cabeça, estado. quando eu não resolvo mentalmente aquilo, quando não há saída, quando não há solução para o problema, dispara a emoção. Por exemplo, imagina que, uma coisa muito básica, num relacionamento, um dos elementos é 6. Eu tenho um argumento, eu 6, começo a argumentar e a outra pessoa que está comigo começa a contra-argumentar. E a partir de certa altura, eu 6, se eu estou constantemente a ver o meu argumento rebatido e que não consigo convencer o outro, ou que o outro não me consegue convencer, portanto, isto é mútuo, pode Sim, ser também inverso, eu a partir dessa altura, eu saio da razão e passo a sentir ali uma emoção. Eu começo ali, de certa forma, a ferver. Eu começo a fazer uma coisa que é contra-atacar. O tal contra-ataque, sim. Exatamente. Mas nesse fervilhar Porque me estou emocional, a sentir ameaçado. nesse fervilhar emocional, pode inclusivamente ir buscar ali as características menos positivas do 3, que é tornar-se de repente mais mandão, até mais competitivo, para fazer, Sim. até ir um bocadinho para aquela energia do parecer versus o ser, que é ou seja, quer parecer que é forte e que, Olha, mais um exemplo e que, tem prático. e que está tudo sob controlo, mesmo que se esteja a desmoronar, não é? Exemplo prático. Imagina que alguém se está a gabar muito, que está a fazer um discurso em que de alguma forma está a assumir uma superioridade ou uma autoridade em relação a mim. Eu aí vou disparar e vou também fazer valer os meus argumentos. Exato. Olha que eu também sou bom a fazer isto, mas porque é que tu tens razão? Eu tenho aqui esta ideia, porque é que a minha ideia não é tão boa como a tua ou melhor que a tua? Ou seja, ele aí vai buscar até aquela coisa do 3, Do que 3. é confiança. Exato, mas uma Mas confiança é uma confiança enviesada, não é? Isso, enviesada, porque não é uma confiança a partir de dentro, é uma confiança a partir da reação a uma determinada situação. Situação. Ele enfrenta. Não queiram ter as pessoas do tipo 6 contra vocês.
Eu costumo dizer isto nas pois não, empresas, pois em não. equipas. O 6 é o nosso melhor aliado, mas quando está contra nós, pode ser o nosso pior inimigo, entre aspas. É uma pessoa que precisa de comunicação, de feedback, é uma pessoa que precisa de ser valorizada, sentir que pertence, sentir que faz parte daquilo. O 6 está, sim, porque o 6 vai ativar, nesse ponto de desintegração, vai ativar a sua sombra, que de alguma forma está ligada ao auto-engano. Mas é um auto-engano que nós até temos aqui, face ao medo. É o auto-engano face ao medo. Queres explicar um bocadinho isto? Isto é quase, eu não tenho medo, não é? A partir daí, ou seja, ele consegue... É esse tal parecer que não tem medo. Ele ao combater uma situação, é como se os medos tivessem desaparecido. Mas não desapareceram, os medos continuam lá. É isso, ele Só que põe ao uma capa. enfrentar, aquilo não é consciente. Ele não precisa dizer, agora vou para esta capa. Não, claro, Aquilo isto é salta. sim, isto são momentos, não é? E cai em si, isto são fragmentos, às vezes, instantes. Mas em relação à presença, o olhar para o próprio, do ponto 9, eu gostava que depois explicasse isto também. Aliás, no ponto 3 é onde está depois a sua verdadeira... É depois no ponto 3 que ele vai... É lá que está a chave de acesso à coragem que ele tanto À fé precisa. nele próprio. Depois de ter passado pelo ponto 9. Então vamos lá ver Vamos isto lá de uma forma ver muito isto. simples e tranquila. E a ver se e é em desta que eu paz. compreendo completamente o 6, porque para mim é o mais difícil de eu perceber estas ligações. Então vamos lá ver. Eu percebo isto que estou a dizer, mas, enfim, o ponto 9, vamos lá. O que é que ele vai buscar ao ponto 9? Sim, já falámos um bocadinho, mas... Mas queres que eu... Quero. Ok. Então, o que é que ele vai buscar ao ponto 9? É sair da cabeça e vir para a presença. Vir para a ação, vir para o físico, vir para a matéria, para a terra. E o que é que ele vai fazer? Vai cuidar de si. Então o que é que significa integrar no ponto 9? É quando o 6 se vira para ele próprio. Porque habitualmente ele está virado é para os outros. Fazer planos para os outros, o que é que o outro precisa, apontar aqui um defeito, ali uma virtude, etc. E ele precisa de vir para si. E é por isso Como é que eu ele tenho faz dificuldade isso? em perceber isso, porque para mim o 9, e isto era a conversa que tínhamos, e isso é giro poderes também explicar aqui às pessoas que podem ter a mesma dúvida que eu, que é tipicamente para mim a energia do 9 é aquela pessoa que tem consciência do todo, não é? E que integra as visões das várias partes. E então, quando tu dizes que ela vai para o 9 para cuidar de si, estás a perceber? Não é tão óbvio. Então vamos lá. O Enneagrama precisa de muito tempo de prática. Precisa de muito investimento para tentarmos perceber, ir ao fundo das coisas. Perceber quais é que são as motivações, o que é que está... É muita informação que o Enneagrama nos traz. Por isso ela precisa de ser tratada e digerida sequencialmente, dando tempo para que o conhecimento que o Enneagrama traz possa ser integrado. Isto para dizer o seguinte: quando o 6 vai buscar, o 6 ou outro tipo qualquer, quando vamos buscar o nosso ponto de integração ou de crescimento, não significa que se vá buscar a personalidade que está Certo, ali. claro. É um determinado tipo de informação, um determinado tipo de vibração, de frequência, que precisamos de integrar na nossa personalidade. Então, o que é que ele vai buscar ao 9? É precisamente a presença. O 9, enquanto personalidade, a maior parte do tempo está desconectado da presença. Pois. Pronto. Então, isso são as questões do 9 e lá chegaremos no último episódio. Aqui em relação ao 6, o que é que eu vou buscar? Eu vou buscar terra. É por isso que mesmo em termos práticos, para as pessoas do tipo 6, é muito importante caminharem, é muito importante estar em contacto com a água, estar em contacto com a terra, mexer nas coisas, mexer nos elementos naturais, porque isso faz com que eles ganhem raízes, eles precisam de raízes, que às vezes o 6 não tem raiz. Imagina uma árvore suspensa no ar. É complicado, não é? Então, uma árvore precisa de estar bem estruturada na terra. O que eles vão buscar ali é terra. Ele às vezes está tão ocupado com os outros que não tem tempo para ele próprio, para se conhecer. Curiosamente, são as pessoas do tipo 6 que, na maioria, mais buscam o autoconhecimento. Isso acredito. Eu acho que já falei porque nisto. O 6 é o eterno questionador. E Exatamente, isso percebo. então é o Faz todo meu o maior sentido. contingente. Sim, sim. Quando mas isso trabalham faz imenso individualmente, sentido. são as pessoas do tipo 6 e mantêm-se durante muito tempo. Se o seu questionamento, se a sua curiosidade, se o quererem saber, que isto é muito característico do 6, querer saber.
querer conhecer. E fala-me aqui um bocadinho das asas nesse caminho do 6 para o 9, por isso ele, claro, isso faz sentido, vai buscar o otimismo do ponto 7, não é? As tais habilidades. Mais cultivar, positivismo. porque o 6 tem tendência para ser um bocadinho pessimista. E em relação à asa 5... Realista. Tem cuidado. Na ótica do 6 é realista. Tem que Ele não ter gosta que se fale que ele é Sim, pessimista. sim, é realista. Não sou pessimista, sou Quer dizer, realista. sou realista. Isto dirá o 6, com certeza. Sabes que eu tenho outra teoria, que o verdadeiro pessimista é o 7. Ah, é? Então diz lá. Vou-te explicar porquê. Porque o 6 enfrenta o perigo. E estou com a coragem. perceber, claro. Ou seja, eu vou conseguir. Eu até prefiro enfrentar a situação menos boa, que é para rapidamente conseguir resolvê-la. Já o 7 não. Foge. O 7 deixa essas situações menos boas lá dentro. Aquilo fica escondido. Porquê? Porque o 7 acha que se entrar em contacto com aquilo, pode lá ficar preso. Portanto, ele é pessimista Sim, ou nesse é um sentido. disfarce de otimismo, claro. É um o tal disfarce de otimismo. É o tal disfarce. Isto ainda tudo aqui a disfarçar. Ainda já tudo a viste? disfarçar. Pois. Então, e a asa 5? A asa 5, o 6 tem que ter cuidado em não entrar ali em contacto muito com a dúvida do 5 e ir lá buscar mais a questão da sabedoria, não é? O que é que... Não, e a introspeção também. Quando encontras pessoas do tipo 6 de autopreservação ou com uma asa 5 mais predominante, são pessoas um bocadinho mais fechadas, mais com elas próprias. Se encontras um 6 com a asa 7 mais predominante, às vezes até se confundem com o 7. Com o 7, sim, há muita gente. Porque tem aquela... Pronto, quando é para ponderar, ponderam. Fala-me lá nesses, um bocadinho rapidamente nos 3 instintos. Portanto, temos Então, tens o 6 da autopreservação, que é aquela pessoa que às vezes até se confunde com o tipo 2, por exemplo, ou até mesmo com o tipo 3, porque é uma pessoa que gosta mais de ser reconhecida porque é uma boa pessoa, porque é alguém que é competente, que funciona, que tem resultados. Às vezes até se diz assim, um bocadinho aqui na comunidade do Enneagrama, que o 6 é uma espécie de ursinho de peluche. Fofinho, querido, até na forma de falar. Muitas vezes o 6 da autopreservação tem um tom doce ou fala de uma forma pausada, curiosamente, porque os 6 e os 7 são muito rápidos a falar habitualmente, mas este 6 da autopreservação pode ser mais pausado, pode ser mais querido, mais ponderado, mais fofinho, aparentemente mais tranquilo. Claro, quando aquilo vira é igual aos outros, é reativo. Sim. Mas este 6 de autopreservação é alguém que pensa assim: se eu for cumpridor, se eu for uma pessoa que é considerada pelos outros, que paga as suas contas a horas, que não faz muitas ondas, eu não tenho razões para ter medo. Então há uma certa fobia ao medo. Mas a motivação é sempre a segurança, é isso que A motivação é eu sentir-me seguro. Há muita gente que confunde, que está convencida que é um número e depois, através da identificação do seu subtipo, é que consegue perceber que afinal pertence. Exatamente, a há outro muitas ponto. pessoas que fizeram este trabalho ao início e eram confundidas com o tipo 2 e são Sim. 6 de autopreservação. E depois já vamos falar sobre o contratipo, que é o 6 sexual, que eu até tenho aqui um pequeno resumo, Sim. mas fala-me um bocadinho só do 6 social. Então o 6 social parece que é aquele vigilante, é aquele que está a proteger o interesse do coletivo. Olha, vamos Mais encontrar... altruísta. Sim, mais solidário. O 6 é super leal, em geral, não é? Ele é leal, são mas pessoas nunca leais. traiam a confiança do 6. E é muito fácil trair a confiança do 6. Porquê? Porque basta falhares uma vez, que a partir daí já confirmaste aquilo que o 6 pensa. Ele já desconfiava à partida, mas deu-te o benefício da dúvida. Agora, se tu falhaste, está confirmada a teoria que é não dá para confiar em ninguém. Eu nem em mim mesmo confio totalmente, quanto mais nos outros. Então há sempre Mas, sim, todos eu sabotamos, Sim. todos temos um sabotador dentro de nós. Mas em relação às dentro de nós. especificidades do 6 social, estavas tu a dizer, por isso, pessoas mais... Muito ligadas ao coletivo. Com o bem comum. Vamos encontrar muitas pessoas com este subtipo na política, por exemplo. Muitos advogados que são 6 social, nas forças de segurança também, nas forças militares, porque há aquela coisa que o meu dever é proteger o interesse comum e de alguma forma estar no lugar dos bons. Como é que isso se distingue do 1? Agora até me fez lembrar um bocadinho o dever. Pronto, aí voltamos outra Mas vez. há quem possa Não. confundir 6 com 1, Exatamente. não é? Também. Tu vais confundir muitas vezes o tipo 6 com o tipo 1. Pois. Há aqui uma diferença que é uma diferença clássica,
Que é o tipo 1, quando traça um objetivo e um caminho, é por ali e não me venham dizer que o caminho é o outro. Já o tipo 6 tem sempre uma abertura diferente. Tem mais dúvidas. Tem mais dúvidas e Autodúvida olha, também. vou-te dar um exemplo. Eu posso, numa determinada altura da minha vida, estar num campo político, num determinado sentido, e noutra altura da minha vida estar noutro. Eu até posso mudar a minha É ideologia. mais flexível o 6. Porque, Pois. entretanto, mudaram as circunstâncias. E outra coisa, o 6 tem até alguma capacidade em, apesar de ser do contra e de ter sempre uma resposta na ponta da língua, e um diz que está a chover e ele diz que está sol, apesar disso... Pode vir a estar Ou sol. pode vir a estar sol, mas sim, um bocadinho o advogado do diabo, não é? É isso mesmo. Apesar disso, o 6 precisa muito do suporte da opinião dos outros também para ir para a frente com, Mas olha, com uma tu iniciativa, achas não é? isso? Não Sim. é? Sim, mas Precisa não. Quer dizer, mas Sabes percebes o que que eu digo? Há uma palavra, a palavra-chave para o preciso de 6, sentir que são seguro. maravilhosas. Depende, talvez, se... Então, eu tenho um relacionamento com uma pessoa do tipo 6 há 15 anos. Uma pessoa absolutamente maravilhosa, que eu adoro e que me ajudou imenso. Aproveita para fazer aqui uma, Até por causa do meu tipo de uma personalidade. declaração. Agora é assim, ela às vezes pede-me uma opinião sobre determinada coisa. Olha, Vítor, o que é que achas se eu fizer e não sei o que, não sei o que mais? Sabes qual é o resultado daquilo que eu lhe digo? Ela vai fazer o oposto. Ela já tinha decidido, mas ela só falou comigo para confirmar aquilo que ela já tinha decidido. Claro que as pessoas evoluem e isto já não é sempre assim com ela, mas é uma tendência, nós estamos ligados ao automático daquela personalidade, há uma tendência para confirmarmos a nossa personalidade. Então, neste caso do 6, ele precisa de orientações. Precisa, não é? Mas ele precisa de orientações. Por Pois. exemplo, numa empresa, em qualquer situação, se o 6 não tem orientações e informação, aquilo não vai correr bem. São pessoas que a cabeça deles já é uma panóplia tão grande De hipóteses e de cenários, hipóteses sim. que se do lado de fora eu encontrar a mesma coisa, aí é o caos. O caos já está na minha cabeça. Pois. Portanto, eu preciso de ordenar este caos. Precisa muito balizar, não é? Para se sentir seguro. Mas já o 8, desculpa, o 6 de, agora até ia dizer, fugiu uma boca para uma semi-verdade, que é Certo. isto, o 6 sexual, Pois. que é o contratipo, aquele que parece talvez menos 6, pode até confundir-se um bocadinho com o 8. Porquê? Pode confundir-se, Porque sim. tem ali uma atitude mais Porque ele não fica... ofensiva, Exatamente. mais agressiva também, não é? Mais direta. Então vamos lá ver. O 6 sexual dispara primeiro e pergunta depois. E porquê? Porque eu já começo a prever o que é que vai acontecer. Se alguém tem um determinado tipo de... Eu olho para ti, Maria, e se eu começar a imaginar que tu me vais atacar por alguma razão, tu não fizeste nada e eu já estou a assumir que tu me vais atacar. Então o meu comportamento já é uma resposta ao teu suposto ataque. Se eu estiver num nível muito descompensado, eu estou sempre a projetar. Eu estou paranoico quase. Se eu estiver, obviamente, num nível saudável, isto vai ter outro Sim, a tipo mania da de... perseguição. Exatamente. Se eu estiver num nível saudável, eu tenho uma capacidade incrível para estar sempre a perceber o que é que vai acontecer a seguir. Isto é um bom exemplo, porque a manifestação externa pode ser igual à do 8, que é o confronto e uma reação mais ofensiva, mas a razão pela qual tu te manifestas é diferente. Se fores motivação é 6, diferente. O 6 é por uma razão, o 8 é por outra. Exatamente. O 6 é para me sentir seguro, o 8 é para manifestar o meu poder. Poder e A controle. minha liderança, o meu poder. Claro. Ok? Eu até tinha aqui instinto sexual dominante, ao contrário do estereótipo do N-tipo 6, este subtipo nega o seu medo e ansiedade, acreditando que deve ser forte e intimidante. Daí a parecença com o 8. Exatamente. Trabalha para estar na ofensiva, procurando estar pronto para fazer face a qualquer ameaça ou perigo, tentando impedir que os outros o possam humilhar, assustar ou aproveitarem-se de si. Pode confundir-se com o 8, mas é o medo que impulsiona os seus comportamentos. Intimida e ataca como forma de lidar com o medo. Olha, Maria, até há características muito interessantes nesse ser sexual. Por exemplo, força e beleza são muito importantes para o ser sexual. Então vais ter muitas pessoas ser sexual que cuidam imenso do corpo, da alimentação, porque a ideia é esta: se eu estiver bem fisicamente, eu vou conseguir desativar qualquer ameaça externa. Portanto, a minha segurança está mais defendida se eu estiver bem fisicamente. Ou a parte da beleza. Muitas vezes são pessoas que investem muito na beleza física, não ser sexual. Engraçado. Olha como isto é tão diferente da ideia Sim, clássica pois que temos é, da sobre ideia o tipo clássica 6. do 6. Mas na verdade é no ponto 3, onde está a sua sombra, que ele tem que de facto resgatar a confiança
Da Então, qual o que é está que acontece ali desconectado no para poder 3? trabalhar a coragem e aceder à fé, não é? Pronto, o que Explicando é que ele aqui um vai lá bocadinho este buscar? caminho. Então é assim, quando eu 6 me volto para mim, quando eu relaxo a minha cabeça, quando eu faço aqui um equilíbrio entre a minha cabeça e o meu corpo, o movimento do 6 precisa de ser para o corpo, para o físico, para a presença. Conheço tantas pessoas do tipo 6 que fazem maratonas, por exemplo, e é fazer a maratona que faz com que eles finalmente relaxem, equilibrem e depois encarem uma semana de trabalho. Então, quando ele tem esta ligação com a presença física, finalmente pode entrar em contacto com as emoções. O que é que ele vai lá buscar ao ponto 3? Nesta sequência de crescimento. No sentido dos ponteiros do relógio. sim. Exatamente. O que é que ele vai buscar? Finalmente aquele coração começa a ficar mais tranquilo, mais relaxado, e ele vai buscar uma coisa que é um milagre, um verdadeiro milagre, que é ter fé nele próprio. É ele confiar verdadeiramente nele, porque o 6 habitualmente não confia assim tanto nele quanto isso. Então aqui a fé que estamos a falar é a fé em mim. E se eu estiver com essa fé ativada em mim, eu vou confiar mais em ti. Claro. Não vou ser tão desconfiado, não vou ser tão... não vou estar nesse estado de alerta tão permanente. Imagina o impacto que isso tem nos relacionamentos, por exemplo. As pessoas do tipo 6 são maravilhosas, mas também é aquela pessoa que é capaz de nos infernizar a cabeça. Eu até Porque tinha é aqui aquela uma- pessoa que tu dizes assim, agora não quer falar nisso. E ele continua. E tu dizes, não, porque eu hoje estou muito cansada. E ele vai continuar. E a certa altura não aguentas mais. O 6 pode ser chatinho. O 6 pode ser, vou usar uma expressão muito feia, pica-miolos. Sim, picuinhas. Pronto. Aliás, há uma frase aqui, Mark Twain, que tirei de um livro de Enneagrama, em relação ao 6, que diz isto: a coragem é a resistência ao medo, o domínio do medo, não a ausência do medo. Por isso o 6, depois de fazer toda esta viagem, vai de facto conseguir ativar essa coragem e não quer dizer que tenha suprimido o medo está lá A sempre. coragem é coração aberto, é só isso. Ter o coração aberto. Pois. É o coração que lhes dá o sentido do caminho. E depois Aliás, consegue apontar o caminho para os outros também, não é? Um 6 muito saudável e ele integrado. nem precisa já de apontar, porque como ele segue à frente, os outros depois seguem o 6. Sim, mas pode ir na dianteira, não é? Exatamente. Acaba por até poder Há uma assumir frase essa muito liderança. 6, que até é uma frase muito usada, por exemplo, num domínio mais religioso, que é o caminho faz caminhando. Certo. São os caminhantes, são os É o peregrinos. processo. O 6. Olha, resumindo aqui, o 6 na personalidade dirá: eu penso demasiado sobre tudo, não vai escapar-me algo importante. Desintegrado, ele dirá algo como: eu disparo emocionalmente para reagir, isto inconscientemente, não é? Eu escrevi isto na primeira pessoa, mas o 6 dispara emocionalmente para reagir a uma ameaça exterior e faz tudo para parecer competente e focado, mesmo que esteja a desmoronar. É o tal, são as tais características menos positivas que estão ali no ponto 3. E o 6 integrado, a sua mente rende-se ao que vier e confia que as coisas vão correr como devem. Por isso, sim, rende-se mais a escolha está mais, ele ativa esse poder, a segurança, vai buscar a segurança à forma como decide reagir às circunstâncias, não é? Porque ele não consegue controlar as circunstâncias todas. A verdade é essa. Exatamente. Relativamente aqui ao 6 e os seus relacionamentos, a preocupação interpessoal inconsciente do 6 será algo como: se eu não zelar pela segurança, tu não vais ficar. Por isso o 6 tem muito este medo de perder o seu ente querido. Por isso o 6 precisa de pessoas com quem ele possa contar incondicionalmente, capazes de lhe transmitir segurança, fidelidade e consistência, que valorizem a sua lealdade na relação e que o incentivem em paralelo a dizer sim à aventura e ao risco sem pensar demasiado. É ou não é, Vítor? É capaz. Olha, então e porquê é que a Bebita... Porque esta segunda temporada vai-nos nós temos mostrar... que analisar, é verdade. Temos que fazer aqui uma ligação. Pronto, então muito é assim. Então rapidamente. porque é que ela, Porque é que com ela este criou isto projeto tudo? da inteligência, da Neuralink, É verdade. que eu acho brutal a ideia do Neuralink, algo para tratar das nossas neuroses, Porque é que das ela foi nossas para aqui? neuras. Onde é que, exato, como é que vamos Então extrapolar o que é que ela este... fez? Ela... pronto, é claro que isto depois também há um equívoco aqui da parte dela. Isto depois leva-nos também a perceber que quando alguém quer evoluir, isto não é um trabalho de um mês nem de um ano, é um trabalho para a vida, são ciclos, vamos completando ciclos e percebendo que a certa altura realmente já estamos diferentes. Mas
ela fez um trabalho de evolução, que foi, ela teve um ataque de pânico. Então deixa-me lá resolver isto. Fui eu que tive o ataque de pânico. Então ela vai criar aquele projeto todo. No fundo também vai continuar a fazer planos para os outros. Não, e teve uma luz branca a falar com ela, E a dizer teve a levanta-te e luz. anda. Por isso ela foi para o corpo, não é? Ela ativou Olha, ali. e se eu te disser, Maria, que, e como tu sabes, a maior parte daquilo que nós vamos passando aqui, mesmo de uma forma extravagante e exagerada, tem a ver com situações Baseada reais. em factos reais. Pronto, Ora então bem. estamos a falar de uma pessoa que também teve isso numa situação limite, em que teve um problema de saúde e que foi para o hospital e de repente viu um clarão e fez com que ela se levantasse da cama e realmente começasse... Por isso porque- ela pôr em marcha aquele plano, Exatamente. este plano que ela tem, e depois cria os óculos, a Neuralink, aquilo tudo, de alguma forma ela está ali a experimentar o ponto 9, explica lá melhor. Ou Mas seja, quer ela dizer, está a de fazer forma um bocadinho projeto para se equivocada, não é? curar ela própria. E ela está a fazer um projeto que é ela que lidera. Mas Porque ela às quer vezes... mostrar que ela é a cuidadora ainda, nesse aspecto. Mas tem que ela se- está também a fazer alguma coisa por si. Sim. E está a fazer outra coisa que é, objetivamente, ela está a concretizar algo. Ela está a materializar. O que é que vai fazer no ponto 9? Vai materializar, mas vai cuidar de si. Aquilo é um mimo para ela, em primeiro lugar. É claro, depois por arrastamento, vem todo o processo, são os outros, eu vou fazer. E depois no final, como é que ela reage quando eu lhe digo que se calhar não dá? Vamos. Ela vem outra vez Ela aquela amua. questão do 6, porque ela tinha feito planos para mim. Portanto, no plano dela, eu já estava ali naquele lugar, que é uma Sim. coisa que acontece muito ao 6. O plano O dela, 6 tem tu já ias, muita eras o dificuldade. secretário-geral, etc, etc. O 6 tem muita dificuldade em abdicar do plano que já fez para nós. Ele faz aquilo de uma forma amorosa, que é para nosso bem, mas ele não sabe se é isso que eu quero para mim. Mas é isso que eu digo, eu acho que então no ponto 9 é o tal render-se um bocadinho também ao plano dos outros, ou não? Talvez seja isso. Abdicar dessa ideia fixa que tem tão grande ou dos planos que criou, ou é desmontar os planos, não? Só depois de fazeres muitas viagens, só de fazeres muitos ciclos de evolução é que finalmente entregas de uma forma mais consistente e mais duradoura esses planos aos outros. Enquanto isso não acontece, isto são situações temporárias, são Claro. experiências, Certo, certo. e há uma frase clássica que eu não queria deixar de falar nisto. Quando o 6 diz assim, tu é que sabes. Ele vai-te devolver a questão para o teu lado e de alguma forma vai-te fazer sentir mal com isso. É assim que tu queres, então tu é que sabes. Mas vai correr mal. É o que está implícito nisso. Claro, claro. Então é o que ela me diz no final. Ela até diz, não, O Vitor é que porque ela, sabe. não, ela até diz, não, realmente ninguém, ela também põe-se ali numa posição um bocadinho de vítima, que é, já não, ninguém me ajuda, ou qualquer coisa assim, não é? Eu já sabia que afinal só posso contar comigo. Exatamente. No não é? final, Só ele posso acha que contar só pode comigo. contar com ele. Bom, vou só partilhar aqui mais dos aspectos contigo. Em primeiro lugar, muitas das teorias da conspiração são ligadas a este ponto 6. Claro, esta energia seis. Estão a acontecer coisas que nós não sabemos, mas eu sei o que é que está por trás disto. Eu desconfio do que é que está por trás disto. E depois não podia deixar de dizer o seguinte. O tipo 6 habitualmente é um tipo a quem nós devemos muito ao mesmo tempo. Então às vezes são muito mal compreendidos, são considerados o chato, aquele que veio apontar as coisas que nós não queremos ver, aquele que se preocupa com coisas que nós não nos queremos preocupar quando aparentemente está tudo bem. Lá está, mal antissísmico, não é antissísmico, é o contrário, é aquela malinha já com tudo Mas eles são os preparado, não é? guardiões, no fundo, aqui da nossa segurança e são aqueles que se preocupam genuinamente connosco, também por uma razão, porque eles estão muito preocupados com eles próprios, no fundo. Acaba por ser sempre isso. Eu, quanto mais preocupado estou comigo, Sim. mais eu projeto essa preocupação em ti. Este é o grande convite. Não é fácil para um 6 relaxar. Não é fácil para um 6 não ter problemas. O 6, quando não tem problemas, inventa. Pois. Eu digo isto de uma forma muito amorosa. Não é julgamento, mas é um coração que está constantemente em sobressalto. Daí E eles a importância precisam de ir para o ponto muito, 9, claro, o eles ponto precisam 9 de é- muito relaxamento e de se mimarem, de fazerem coisas para eles, que eles gostem verdadeiramente de fazer.
e desligarem, nem que seja temporariamente, os problemas das outras pessoas. Porque eles têm uma grande tendência para absorver, são esponjas, Pois, absorvem o que está nos espaços, eu acho nos que já estamos lugares. aqui um bocadinho a ultrapassar o tempo. Estamos. Escolhemos aqui o Cântico Negro de José Régio, que tem aqui muita contradição, mas o 6 é uma contradição. É um No paradoxo. fim podes fazer um pequeno comentário, é um bocadinho longo, mas eu acho pena estarmos a cortar, por isso vamos lá aqui ler. Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse. Quando me dizem vem por aqui, eu olho-os com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidades, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos. Se ao que busco saber nenhum de vós responde, porque me repetis vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo o longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide! Tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos, e tendes regras e tratados e filósofos e sábios, eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Isto tem muito 6, não Que tem? maravilha de escolha, Maria. Tem, não Esta tem? escolha foi tua e foi maravilhosa. Mas eu Parabéns. validei contigo a escolha. É verdade, mas é fiz verdade, algumas mas pesquisas porque queria chegar ao maravilha. poema certo. Olha, e no meio desta loucura O que é toda. que tu tens a desta dizer sobre isto do Deus e do extravagância- diabo? O que é que isto tem de 6? Não? Ele está ali entre o Deus e o diabo. Porque ele é um pouco isso, ele está entre os dois. Aliás, eu tenho para mim que aqui no ponto 6, todos nós fazemos uma escolha entre o bem e o mal. Mas o que é o bem e o que é o mal a certa altura? Sabes que naquele livro que eu já citei aqui um bocadinho, a tal Escolha de Uno, eu tenho lá uma... O teu livro? Tenho um diálogo no livro em que há uma conversa entre Buda e o Darth Vader. Imagina. No ponto 6. No ponto 6. Para quem conhece a estás a Guerra ver? das Estrelas, Darth Vader no início ele aparentemente era bonzinho, não é? Sim, Mas sim, ele foi... Ele acabou por abraçar o lado mais negro porque de alguma forma não se sentiu amado, aceito. Sim, estava. Eu há Então bocadinho veio a vi- revolta. Então há aí uma escolha muito importante a fazer nesse ponto. E para desgraça de quem tem o tipo de personalidade 6, ele está a ser confrontado. Desgraça ou graça? Pode ser as duas coisas. Ele está a ser confrontado em cada escolha com uma decisão que é uma decisão muito difícil. Qual é o caminho que eu devo seguir? Porque não há um caminho totalmente bom ou um caminho totalmente mau. Claro que há num outro nível. Mas aqui no mundo às vezes não é fácil distinguir. Não, o que eu achei piada foi esta parte do poema que diz. Agora não estou a encontrar, mas é eu não principio nem acabo, não é? Isso é incrível. Isso é o ego, sabes? Sim, sim, sim. O ego é aquilo que não tem princípio nem fim. Sabes porquê? Porque é uma ilusão. Pois. Então vamos dar Nunca esta aconteceu. mensagem. Então é isso, ó querido 6, é isso. Não se sucumbam ao pessimismo. Nós precisamos desta vossa energia e que zelem por nós e que se preocupem por nós. Mas vamos só pedir que se lembrem sempre, isto que o Vítor acabou de dizer, que o pior cenário quase sempre acaba por não acontecer. Por isso, e lembrem-se sempre que isto é tudo só um jogo, não é? E que no final de tudo está tudo bem.
Isso já Isto estás é a no fazer outro a plano. passagem para o 7, não é? Não, está tudo bem. Isto era num plano um bocadinho Claro que diferente. sim, claro que A passagem para o 7, é isso. Porque fiquem connosco para o próximo episódio, onde vamos abordar o número 7, o mais conhecido por dizer está tudo bem. Mas como o Vítor acabou de explicar aqui neste episódio, muitas vezes é uma máscara porque ele não quer enfrentar a sua própria dor e a sua própria tristeza. Portanto, às vezes funciona como um mecanismo de defesa, como um escape, mas tem coisas maravilhosas, o 7 também. E se quiserem sempre, tenho-me esquecido de dizer isto, não sei se tenho dito muito, mas estamos completamente disponíveis para falar convosco. Perguntas mais técnicas sobre Enneagrama, faz favor, mandar mensagem privada ao Vítor no Instagram. Vítor, queres dizer o teu Instagram, sabes de cor, mas nós pusemos no oráculo deste programa, aparece sempre as contas de Instagram de um e do outro. Enneagrama, pronto. Vítor Costa.enneagrama. E gostamos muito que comentem, que façam sugestões, que partilhem as vossas experiências. Se conhecem um 6 e partilhem também episódios engraçados, nós também temos todo o gosto em partilhá-los, se acharem bem. E o que é que eu ia dizer? Pronto. Já sei, temos que fazer aqui um agradecimento, claro, às nossas queridas marcas apoiantes. Muito obrigada à Babe pelo serviço de make-up e também de arranjo no cabelo, que tem um corner nas Amoreiras e outro na Cascais Shopping. E muito obrigada ao Sapo, que mais uma vez nos recebe aqui neste estúdio, onde temos uma equipa muito boa a zelar por nós, lá está, e a cuidar de nós, todos os pormenores e mais alguns, que está um bocadinho connosco neste trabalho, de A a Z ao nível da produção e depois também da comunicação do próprio projeto. Um beijinho a todos. Vítor, vou-te deixar agora nesta reta final. Sim, olha, lembrei-me de uma frase do tipo 6 que eu adoro. Uma frase atribuída ao Woody Allen, numa conferência de imprensa, e perguntaram-lhe qual é a ideia atual que tem sobre a morte. E o Woody Allen respondeu: continuo a ser totalmente contra. Eu não sei se está certo, mas estou a gostar de ser menina. E eu a adorar os meus talentos. Eu agora até já choro. E eu finalmente saí da nuvem platónica. Ai, tenho que me manifestar publicamente. Já vão ver. Ouça, o meu instinto diz-me que isto vai correr lindamente. Opa, tipo, ando bem focada, boa especialista. Eu tenho, mas é um coração com pernas. Sinto-me tão empoderada. No Enneagrama, qual é o lado B da tua personalidade? Vem e não disfarces. Agora é que são elas.